Fala pessoal, vamos lá. Tudo bom, Biguinha? Como vai? Prazer. Gente, eu não sei o que aconteceu, caiu. Vou, mas voltei. Caiu de repente. Vamos lá, deixa eu chamar o Juliano aqui de novo pra gente conversar. E aqui. Ele tá entrando aí de novo, chamei ele novamente aqui. Tudo bom, gente? Vocês que estão entrando aí, prazer falar com vocês. Esse Instagram tá doido, Juliano. Não tá, o negócio é meio Derrubou, estranho. derrubou de vez. Tá, beleza, vamos esperando o pessoal entrar, mas a gente já vai conversar. Vamos conversando então? Pode ser? Vamos, Juliano, vontade. primeiramente é um prazer falar com você, tá? Eu acredito muito nisso. Eu estou conversando com pessoas muito especiais ultimamente. Falei com o Ricardo Arriel, que falou super bem de você. Falei com a Nath Mendonça lá dos Macarrons também, uma galera muito boa. E o que eu acho interessante é a gente tentar fazer um papo um pouco descomplicado, né? Eu queria inicialmente, você hoje manda muito bem, né, no chocolate, está aí como representante da Calibu, região do Centro-Oeste. Eu sei que você manda bem porque eu estive com você. Foi uma honra para mim participar daquele dia que a gente ficou o dia todo praticamente mexendo em chocolate. Eu queria que você começasse falando para mim um pouquinho como é que foi essa tua entrada na confeitaria, né? Eu entrevistei muita gente aqui, conversei com muita gente que falou assim: ah, desde pequeno eu vendia bombom, é, eu nasci para isso, eu sempre pensei assim, enfim. E eu queria saber da tua história. Como é que você começou assim a se interessar por essa área específica da confeitaria? Tá, vamos lá. É, a minha mãe, ela trabalhava como doméstica e desde 6 anos ficava eu e eu sou o mais velho de dois irmãos, de três irmãos, que veio um depois de 10 anos. Nessa época ainda nem tinha o Rafael, que é o meu irmão mais novo. Ficava eu e meu irmão e minha mãe trabalhava. E aí ela deixava a comida pronta pra gente, pra eu só esquentar. Só que eu sempre fui curioso, assim, então eu sempre quis aprender a fazer. Então, desde os 7 anos, mais ou menos, eu cozinho o básico, né? Comecei com o básico e tal. Quando eu tinha. E aí, tipo, fazer bolo era uma coisa meio normal, né? Acontece de você. Tipo, ah, não, acho que eu quero fazer um bolo. Então, eu pegava o livro de receita dela e já destruí muitos quilos de farinha, várias coisas. Que é normal, né? Uma criança experimentando coisas. Então, é normal que você, no processo, vai destruir, vai estragar, é normal. Que faz parte mesmo do crescimento. Né? E aí, quando eu tinha. Início, eu estudava, então, de manhã eu ficava em casa, eu estudava à tarde, e aí eu ia para a escola e tal. Então, eu esquentava a comida, a gente comia, ia para a escola e etc. E aí, a amiguinha falou: Nossa, a sua história é parecida com a minha. No caso, eu sou a mãe. Muito Aí, bom. Vai, tudo Juliano. bem, Não perde o fio amiga? do raciocínio, não. Não Aí, perde, não. Vambora. né? Aí o que aconteceu? Minha mãe saiu do serviço de doméstica e começou a fazer unha, manicure. E aí ela tinha uma cliente, que essa cliente fazia bolo. Ela era uma profissional de confeitaria e fazia bolo sob encomenda e tudo mais. E toda vez que minha mãe ia fazer a unha dessa cliente dela, percebia uma confusão na hora de lavar a louça, porque ninguém queria lavar a louça, só aquele mundo de louça, e aí acabava gerando uma discussão. E aí minha mãe virou e falou assim: Olha, fulana, o Juliano tem vontade de aprender a fazer bolo. Por que que você não chama ele para lavar a louça? E aí, se ele aprender, aprendeu, né? Aí ela falou para minha mãe, na época ela falou assim: Vânia, eu vou chamar ele, só que eu vou pagar R$ 20 o dia, porque aí é o serviço de pia mesmo, que eu pagaria. E aí eu comecei a trabalhar com ela às quartas, quintas, sextas e sábados, que era no período da tarde. Nisso, de manhã, eu já tinha 16, 17 anos. Eu consegui um emprego de telemarketing, que eu terminei o ensino médio com 17. Então, eu comecei um serviço de telemarketing de manhã e à tarde eu trabalhava com ela. E aí, só que era só esses dias, quarta, quinta e sexta. E aí, o sábado também. E aí, eu recebia R$ 20 por dia para lavar louça. Beleza. Em 2 semanas, eu estava batendo massa de bolo.
E aí ela pegou, a auxiliar dela era a mãe dela, e ela colocou a mãe dela pra pia e eu fiquei de auxiliar, tipo, porque ela falou, não, ele é novo e ele desenvolve bem e aprende rápido. Então, em 2 semanas eu estava mexendo pasta americana e batendo massa de bolo, que realmente o serviço de bater massa de bolo, ele é em pé, né? Então ele é bem exaustivo, assim, ele não é mole. Quando a gente fala de produção mesmo. Sim. Ela é bacana. E aí, trabalhei com ela, assim, de modo informal, durante uns 2 anos. 2, 3 anos. Que era tipo, enquanto eu estava no telemarketing de manhã, e à tarde para lá, e era de boa, assim, segunda, terça e. Nesse processo, como é que foi para você sair, lavava louças, né, na pia? Como é que foi para você fazer essa transição para uma profissão que aí já para uma outra área, para um outro setor e da confeitaria? Como é que foi? É porque, assim, o espaço lá não era muito grande, sabe? Era uma confeitaria pequena mesmo. Então, meio que essa transição era normal acontecer. Então, assim, às vezes até ela mesmo, que era a dona do lugar e tal, ia pra pia, porque tinha hora que não tinha como, entende? Então, era só nós três, basicamente. Então, ela ia, a gente revezava meio que o serviço. Então, por exemplo, tinha uma maquete gigante de casamento. Então, a gente tinha que fazer a pasta. Aí a gente peneirava na mesa, só tinha uma mesa grande, e aí ia fazer a pasta. Aí, enquanto um fazia a pasta, o outro estava na pia, o outro estava batendo massa. Então, acontecia muito esse, oi, Márcia, acontecia muito esse revezamento, assim, essa coisa do próprio serviço. Porque não é igual, uma confeitaria pequena, ela não é igual uma cozinha profissional. Que a pessoa da pia, ela não tem como sair da pia, porque é louça sem fim. Na confeitaria, você tem, claro, uma grande quantidade de louça, tem, mas ela vai acontecendo, você consegue fazer outras coisas, porque não é uma imensidão. Tipo, como era dividido o serviço, como era bem, ficava bacana, dava para fazer de tudo. Mas Então, meio assim, que você já ia. mas independente disso, igual você falou, né? É uma transição que era natural. Eu tinha que lavar, tinha que fazer e tudo. Mas eu quero dizer, Sim. eu tô te perguntando no sentido para você, como é que foi, de repente, passar de um auxiliar que iria estar ali só para lavar a louça e de repente já está sendo responsável por uma maquete, vendo o teu bolo sendo degustado por cliente, enfim, como é que foi esse? Sim, é porque assim, tem, é, é porque tem coisas que as pessoas valorizam muito, assim, na minha opinião. Assim. As pessoas têm uma certa visão meio. Até outro dia foi até uma polêmica que rolou aí entre as conceitárias todas sobre romantizar as coisas, né? De você olhar, tipo, é lindo o ofício que a gente escolheu pra gente, que é servir doces e construir doces, e a gente não pode esquecer que ele é extremamente exaustivo. Sim, Todo o serviço que você atende o próximo de modo de cozinha, de modo de confeitaria, de modo geral, essa área que mexe na cozinha diretamente, ele é um serviço exaustivo para sim. quem o faz. Ele é um serviço em pé, ele é um serviço de dedicação, obviamente, mas ele envolve muito físico, né? Porque não tem outro jeito de você bater uma massa de bolo sentado, não existe. Porque você tem processos para acompanhar, então é em pé mesmo. Aí, Agora uma dica que eu sempre dou deixa para. eu explicar só uma coisa, só para não passar o que você falou. Eu fiquei sabendo desse negócio aí de romantizar, confeitaria e tudo. Gente, mas sinceramente, você tem que defender e dizer que ama, que é apaixonado por isso. Ah, Entendeu? não, Eu acho eu não que, tô assim, desmerecendo essa questão, eu acho não. que A gente tem que amar. toda profissão, eu acho que tem o seu ônus e o seu bônus. Eu sou jornalista há 16 anos. 16 anos eu trabalho na Record e já peguei produção de madrugada, fazendo docinho, isso aí não tira, né, essa é a realidade. Um tira um Só do que, outro, né? só que a forma de ver a confeitaria depende de cada um. Tem gente que Claro, leva como um sacrifício, uma cruz pesada que acabou o resto da vida. claro. Não, Agora, tem aí gente isso que vai é depender muito apaixonado de mesmo, é pessoa para tesão, pessoa. entendeu? É, sim. Essa, Mas eu essa, acompanhei, eu esse acompanhei essa modo. polêmica, eu achei interessante, porque eu acho que o que leva muita Porque, gente a desistir é porque leva como uma cruz mesmo pesada. Eu gostei olha só, da menina lá. A olha menina lá aqui, depois, a confeiteira fez até um vídeo falando aqui, ó, romantismo, 5 da manhã, acompanha. vai. Tem gente que vai enxergar meio cheio e tem gente que vai enxergar meio Meio vazio. vazio. Exato. O meio vazio é o Então pessimista. é a visão que você enxerga do mundo, assim. Então, por exemplo,
eu consigo entender e olhar a confeitaria com um extremo, profundo afeto e amor mesmo, porque, de verdade, gente, ninguém fica nessa profissão se não amar. Exato, Porque exato. é puxado. O E aí negócio não você é está simples. romantizando? Você não está romantizando, você está dizendo algo que está no teu coração e que é isso. Você Sim, não eu tenho romantizou. um amor profundo pela confeitaria e ponto. E pela cozinha em geral também. Sim. Eu sei que o serviço de um restaurante não é simples, gente. Ele é muito complexo. Sim. E atender o outro, o fato de você alimentar o outro, não tem outra razão. Ah, não, claro, o cara vai ganhar milhões de dinheiro. Gente, até ele ganhar esse milhão, ele já vai ter comido Tanta tanto terra, né? bucha, tanto Esse sapo. dia eu estava com a Nath Mendonça e uma pergunta que eu fiz clara para ela. Tem a Ju Moraes, que é a confeiteira, né? De bolo, mão Sim, cheia, um amor de sim, pessoa, e a Mariana Perdomo de sim. Goiânia, que também são referências. Aí eu perguntei para ela assim: vamos falar de mitos e verdades. Comecei na confeitaria hoje, já você, Ju Moraes e Perdomo. Aí uma coisa que ela me disse que eu achei interessantíssima, ela falou assim: nem que você quisesse seria bom você ser, porque você não aguentaria em 24 horas você voltaria chorando para tua casa. E é pura verdade, porque você não tem o lombo. Quantas coisas aí você passou? Claro, são realidades diferentes, né? E assim, por exemplo, quando a gente fala de produção, igual, tinha semana da gente ter 60, 80 bolos de pasta americana, mais 15 maquetes para entregar. Caramba, Quando eu 60 trabalhava bolos? nessa 60 bolos de pasta. E assim, quando eu digo 60 bolos, eu estou contabilizando a lista que tinha, mas tinha bolo que tinha 3 andares, então eram 3 bolos, um em Maior. cima do outro. Sim, sim, sim. Mas eu conto como um bolo, porque eram 60 na lista. Então, assim, quem entende, vive um pedaço de produção, que é Porrada. o que te ensina. Claro, estudar e saber fazer corretamente é muito importante. Hoje eu observo isso. Mas você ter uma vivência de produção imerso, em encomenda sem parar, te faz ganhar uma prática e te faz enxergar coisas que às vezes você não enxergaria numa produção pequena. Porque assim, igual eu te falei, como que foi? Comecei nessa pequenininha e aí passou mais ou menos uns 6 meses, ela parou de me chamar para ir desse jeito informal, porque meio que ela mudou de casa e estava reestruturando o negócio. Aí ela realmente montou um lugar e aí ela me contratou. Eu saí da empresa de telemarketing e fiquei contratado 2 anos, quase 3 anos com ela. No total, eu fiquei quase 7 anos trabalhando, tanto informal quanto esse período contratado. Aí, contratado era diferente, já era um espaço que tinha atendimento, tinha outra realidade, não era tipo só na casa, não era mais de fundo e tal. Já tinha uma loja. E aí, a gente foi no. Para de ler Aí os depois desses comentários, senão três depois eu anos, não consigo salvar a sua fala completa. tá, desculpa. Depois desse tempo todo que eu trabalhei com ela e tal, aí eu comecei a percebi que eu precisava estudar. Não, Porque chega um isso, momento, deixa eu te falar, é isso que, antes de você continuar, eu quero te perguntar. Qual é o sim, ponto fundamental, o ponto principal para quem está querendo começar na confeitaria, na tua opinião? tá. Para mim que partir de um meio informal inicialmente, estudar e enxergar a necessidade de estudar foi o ponto de diferença. Foi o que me fez me tornar profissional. Eu enxergar-me como um profissional. Porque antes eu fazia um serviço de confeitaria. Tipo, não era, eu não enxergava isso como profissional. Eu lembro uma vez tinha uma senhorinha que ia lá e ela chegou para mim e falou assim: Juliano, o seu trabalho é lindo. Aí eu falei assim: ah, a gente trabalha em conjunto e tal. E ela: não, o seu, eu tô falando que eu tô observando você, o seu trabalho é muito bonito. E aí eu fiquei assim: oi, gente, como é que ela sabe, né? Porque, tipo, ela passava lá às vezes e me via trabalhando, não era todo dia. E ela: não, o seu trabalho é muito primoroso, é muito bonito. E você faz porque realmente gosta. A gente vê que quando você fala de pasta americana, de modelagem, etc., o seu olho brilha. E isso faz diferença. E aí eu percebi que o grande fator de diferença na vida é estudar. Aí eu comecei a estudar em 2 lugares. Eu pedi as contas, acabou que eu pedi as contas, porque eu não estava conseguindo conciliar mais o estudo e o trabalho. E aí eu estudava à noite pelo Pronatec,
o curso técnico que teve de confeitaria pelo IESB, da Ceilândia, e de manhã eu fiz o profissionalizante do Senac, que para mim foi um divisor de águas de verdade. Porque o Senac, ele te joga assim, numa realidade de cozinha. E não era o Senac TTH que tem hoje, que tem a cozinha profissional, com todos os equipamentos e tal, não. Foi a última turma no Senac Gessé Freire, que era uma sala meio de realidade de cozinha de produção mesmo, assim, não tinha. Hoje em dia, você vai no Senac e tem um ultra rápido, que é aquele freezer. Quantos E anos assim, você projeta. Quantos anos você já tem? Você projeta aí. Quantos anos você já tem de profissão na confeitaria? Do profissionalizante para cá, já vão fazer 10 anos. 10 anos. Esse ano que vem ainda faz 10 anos. Você já dá aula, né? Se hoje em dia você trabalha muito com chocolate dando aula, enfim. Sim. O que o confeiteiro que está começando, ele erra muito? Quais são os principais erros? Você consegue me pontuar? Aí tem várias realidades diferentes. Que como eu saí da pasta americana, assim, dessa realidade mais de produção de cake design, que é a parte mais dedicada à pasta americana, a primeira coisa que eu percebo... Nada, rapidinho, eu te atrapalho, porque jornalista e confeiteiro não tem problema, pode ficar à vontade. Me explica uma coisa, que nome bonito é esse cake design? What is it? Cake design é Vamos lá, quando a gente fala de confeitaria, existe confeitaria. Bom, vamos lá, uma coisa grande, macro, confeitaria. Geral. Dentro da confeitaria a gente vai ter nichos. A gente vai ter separações. Então a gente tem a área da chocolaterie, que é a chocolateria em geral. E aí vai entrar cristalização, como manipular, toda a questão envolvendo o chocolate. Desce aqui, ó, chocolaterie. Quando a gente fala de pasta americana, a gente está falando de uma área que tem um nome que chama cake design, que vai entrar bolos estruturados, tipos de recheios cremosos que são utilizados para pasta, blindagens hoje em dia. Antigamente era glacê mármore, que está neste nicho de cake design, modelagem, decorações com pasta americana, blá, 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 tudo isso. E a gente tem a confeitaria mais clássica, que vai ser a que a gente chama de patisserie, que é a parte dedicada a eclair, macarrão e companhia, que é uma coisa meio mais francesa, mais clássica. E aqui vão entrar frasiers, tortas de biscuit joconde, que é aquelas tortas lindas que vem a massa já bem desenhada. Sim. Vale ressaltar que o creme é patissier, né? E o patisserie é a profissão, né? Geralmente o povo fala que eu vou fazer um creme patisserie. O patisserie é a classificação do nicho, né? Exato. E aí quando a gente fala e aí tem também umas outras partes que a gente não estuda muito no Brasil, mas tem alguns lugares que vão ter bem pontuais, que é a confiserie, que é a parte de produção de balinhas em geral. Tudo que é dedicado ao açúcar. Então, caramelo entra aí. Tanto o caramelo toffee quanto aqueles doces caramelados. Então, aí entra na parte de confiserie. E aí vira e mexe, eu até compartilho uns vídeos que são de produção de balinha tirei, que é o açúcar quente que você modela esticando, estilo que a bala de coco é, só que coloridos, com desenhos. É a parte de confiseria que a gente chama essa. Você está em quais as posições aí dentro desse processo? Você é... Eu passeio por todas elas. Um pouco, assim, tem algumas que exigem um pouco mais da gente, como a chocolateria, né? Se você não mergulhar de ponta e a dedicar-se a estudar, você não fica bom nela. Você não fica... E aí é importante realmente focar um pouco. Tá. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempo curto e eu preciso que você me responda um monte de perguntas que o povo mandou. Primeiro, a gente vai voltar nisso. Quais os principais erros? Seja pontual, não vem com história demorada de 1 hora aí, não. Quais os principais erros que o pessoal comete pelo que você observa? Quais os principais erros que quem quer entrar na confeitaria comete, seja em qualquer área? Primeiro erro que eu enxergo, e não só na parte de pasta ou só na chocolateria, é o medo. É o medo. A pessoa se trava. Eu não sei fazer. Ou, sabe? Ela se limita. Cara, não se limite. Você é uma pessoa em construção e com capacidade de aprender qualquer coisa. Não se limite, por favor, tá?
primeiro erro é esse, o medo que chega a travar pessoas. Uma vez eu fui dar aula de pasta americana e a aluna, ela, na hora de abrir a pasta, ela ficou realmente assim, travada. E eu, não, filha, o bolo não vai te morder. Ele é um bolo. Você que pode fazer alguma coisa com ele. Ele não vai fazer com você nada. Eu fico vendo a cena, coitadinha ali, oh meu Deus, vai dar errado. E ela travada e eu, filha, vamos. Sova a massa, rola o rolo para abrir e aí ela foi. A rocha. Mas é a Segundo primeira ponto. coisa. Aí, assim, o segundo grande, esse medo, ele gera insegurança. E a pessoa vai se travando. E essa insegurança, que também deriva desse medo, é um problema para mim. Porque eu sempre fui meio atrevido. Então, assim, porque, gente, sério, uma dica, atreva-se. Atreva-se. Mas eu vou errar. Cara, se errar, dá um jeito depois. Primeiro, atreva-se. Vai, de ponta. Porque, às vezes, tem que ir com medo mesmo. Tem outro jeito. O terceiro grande erro, além do medo e da insegurança, que eu acho que é praticamente o mesmo, o terceiro é não perceber que você precisa estudar para melhorar. Exato, exato. E isso aí eu vou complementar para você, porque eu acho assim, um confeiteiro à base de receita é um confeiteiro à base de técnica é outro. É outro. Eu me lembro que quando eu fui entrar na confeitaria, a minha funcionária, que a gente trabalhou junto, minha sócia, e eu falei assim, cara, eu não posso ser só o cara que vai falar, eu tenho que entender como é que funciona o brigadeiro, tem que me queimar às vezes, entendeu? Eu acho que é por aí, né? Mais ou menos. Sim, e aí, quando a gente fala desse estudo que ele é importante, é a questão técnica também. Porque hoje em dia, você olha uma receita, os elementos que estão ali, você já sabe, não, essa é uma massa chiffon, essa é uma massa cremosa, essa é uma massa com a base de cremagem. Então, assim, só de olhar, a gente já vai mais ou menos que pelo rumo da coisa, porque a gente entende a técnica. Mas antigamente, que tinha muito essa coisa dessa limitação do eu preciso da receita, etc., é meio complexo, assim, durante algum tempo. E, assim, uma coisa que é uma herança meio que eu percebo de umas confeiteiras um pouco mais antigas, que é aquela coisa assim, essa receita é minha. Exato, exato. Isso é... Aí, sabe? E aí, é um segredo. É um segredo. Então, assim, de verdade, eu não enxergo esse tipo de profissional que acontecia muito. Hoje em dia eu já vejo bem menos desse tipo de profissional que bota um segredo, um mistério em cima de alguma coisa. Eu enxergo, assim, de um modo bem até piedoso e triste, sabe? Porque se a gente for parar para analisar, outro dia eu estava conversando com a Mica, que está aqui na live, a Micaele Nunes, que ela é professora pelo Senac, ela é maravilhosa. A gente conversando imagina o quanto a gente não perdeu de receitas de avós, de tias avós, que deviam ser incríveis e que a gente realmente perdeu porque levaram para a cova, sabe? Então, assim, é difícil. E outra coisa, você está no mercado, e eu também estava vindo correndo, porque eu estava atendendo algum pessoal que está querendo encomenda e tal. E assim, eu sou do tipo também que não importa se você é conhecido, você tem que dominar a técnica e que se exploda o resto, entendeu? E tal. Eu vejo isso mesmo, as pessoas falam assim, o que eu ia falar na verdade é o seguinte, eu acredito que não existe concorrência. Não existe concorrência. O bolo que o Juliano fez, e eu vi uma da vovozinha ali que você fez, possivelmente se eu fizesse, ficou muito bonito, parabéns, se eu fizesse, eu faria diferente, outro faria de outra maneira, entendeu? E no final, a minha avó tem uma frase que é sensacional para isso. Até o humor que a galinha botou o ovo muda o bolo. Verdade. E eu acho assim, às vezes eu estou fazendo bolo e eu falo, fulaninho diz que tem uma massa especial. Oi? Tudo é farinha, manteiga, às vezes o que altera é a proporção e o jeito que é feito, entendeu? Claro que, entendeu? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos aproveitar a leva do momento. Você romantiza a confeitaria? Você me falou lá na frente. Eu enxergo com amor da profissão que eu tenho, mas eu enxergo todas as mazelas dela também. Então, eu imagino que tem mazela? Não seria esse como assim? Não, você usou uma palavra muito pesada. E tem mazela confeita? Como assim? Que isso, Juliana? Tem mazela. Você tá me assustando. Procura assim, olha, uma dica legal. Procura uma confeiteira antiga e pede para ela te mostrar as pernas dela. Para você entender.
você vai ver um monte de veia estourada e etc. E é Não, isso isso, você está sabe? falando do pessoal da confeiteira. Imagina ter que lidar, porque o confeiteiro que entra hoje, ele não é só confeiteiro e mexedor de bolo e enrolador de doce. Ele tem que ser um administrador, ele tem que ser um gestor, tem que comprar bem para poder não ter prejuízo. Aí vai o Juliano, administra o curso ali, que tem que ter 1.000 alunos pegando no... quase isso, né, Sim, e é Juliano? isso. E é É super um verdadeiro legal. Mas, empreendedor. assim, de Verdadeiro verdade, empreendedor. então, assim, eu enxergo com amor a profissão que eu tenho, o ofício que eu escolhi para mim, porque, de verdade, eu amo fazer o que faço. E eu, assim, uma coisa muito louca. Quando eu tinha uns 14 anos, eu estava na 13, 14. Eu estava na sétima série. E aí eu estava com a professora de geografia. Aí ela passou um trabalho, era para falar sobre Portugal. Gente, eu lembro de detalhes do negócio, olha que coisa louca. Era de Portugal o trabalho, ele era em grupo e tal, mas o meu grupo meio que o povo não quis fazer, e aí fiz sozinho e falei, professor, eu fiz sozinho, vou apresentar sozinho. Ela, beleza. Fiz um cartaz com os dados demográficos, que dados, números, assim, é chato, e expliquei tudo como eu tinha entendido e tal. No fim, ela falou assim, Juliana, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu sou uma professora apaixonada pelo que faço. E, de verdade, você explica muito bem. Você, se você, eu sei que, olha, é mal remunerado, é aluno para diabo. Olha, é sério. O que você escolher para a sua vida, e se você quiser ensinar, a sua profissão é no rumo da educação. Ela falou para mim exatamente assim. E eu fiquei assim, tipo, mega sem graça. E ela falou, porque você sintetizou muito bem, explicou papapum, e foi claro, e não tem outra nota, é 10. Gente, eu fiquei assim. Porque, tipo, eu fiz sozinho e apresentei para a turma toda, e ela me deu 10 tipo, e era só o segundo, era o segundo 10 que ela tinha dado na sala, porque ela era muito exigente, ela era uma das Aí você professoras virou mais para a sala e exigentes que falou, ó, tinha. beijo, vão aprender comigo. Foi. E aí, meio que quando eu me dediquei mais a estudar a confeitaria, eu comecei a perceber coisas assim que não eram assim, que são normais para quem já está no meio mais técnico e mais formado. Às vezes você chega na casa de uma confeiteira normal, assim, mais que não estudou tanto, ela vai fazer um creme de confeiteiro, colocando tudo na panela e mexendo até ele engrossar, Sim. sendo que existe um meio mais rápido para fazer isso, Sim, 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 sabe? sim, sim, sim. Então, essa Agora, foi. agora tem uma história que engraçado, eu gosto de falar muito isso. Eu tenho 2 níveis superiores. Sou advogado, direito e jornalista. Ó, Mas eu. uma professora minha de geografia, ó, tá aqui. Oh, Oi, beleza. Eliette. Pode contar aí como é que ele Oi, via lá com a Carol. geografia, porque ele falou Professora, que ela é. foi professora minha do ensino médio, eu sou mega fã dela. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte: a gente tem que desconstruir essa ideia de que o confeiteiro é um pobre miserável, ou que é uma pessoa que vive de bolinho de farinha de trigo. Na verdade, a confeitaria é uma arte até mesmo para o próprio confeiteiro. Com Por que eu certeza. falei que eu tenho 2 cursos superiores? Para as pessoas não acharem assim, ah, não deu certo, eu vou fazer confeitaria. Não é, é paixão, é tesão, é amor, entendeu? Então, assim, e outra coisa, você que é confeiteiro está nos ouvindo, cara, tu ganhou muito, ganha bem, entendeu? Ganha bem. Vai usufruir mesmo do teu dinheiro, cada um usufrui do que quiser, faz o que quiser, entendeu? O povo tem que parar um pouco aí de se meter na vida dos outros. Fiquei com raiva disso porque eu acho que cada um tem que viver sua vida e aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Por exemplo, no meu Sim. ramo, no jornalismo, também tem jornalista que não ganha bem, tem jornalista que ganha 2 milhões. E aí? Né? Então eu acho assim, Alessandro, sabe, você já tá já tá chegando nessa beira dos eu 2 já estou em milhões? 2 milhões, entendeu? Quando eu chegar em 2 milhões e 1, eu já não falo mais com ninguém. Ah, não, Só Alessandro, que pelo não. amor de Deus, aí. Na hora que você já tá chegando aí no 1999 milhões, Gente, aí as pessoas me perguntavam assim, mas cara, tu é jornalista e advogado, exploda-se, entendeu? Confeiteiro é uma profissão tão digna quanto jornalista, quanto ó, advogado, a quanto André, médico, quanto a André qualquer um. falou aqui, ó, acho que essa tese já foi desmistificada. Eu tenho muita. Tem, mas muita Mas aí gente você está não tem. falando de São Paulo. A Andréia mora em São Paulo. Então ela Sim, tem outra visão, né? Que acaba que vai ser muito de região para região. sim, sim. Peraí que, Juliano, calma aí que tua internet está reconectando aí. A minha ou a sua, será? A minha tá ótima. Mas você estava girando, assim.
Estava também? Então a sua também estava aqui para mim. Então, assim, quando eu quis falar dessa ideia do confeiteiro, primeiro, essa ideia, ela não é explícita, ela não é clara. Ela vem quando um cliente vira para você e fala assim, você pode fazer um bolo a R$ 30? Dá uma fala assim, vai lá comprar a farinha, o leite condensado a R$ 30 para você fazer. Então, essa ideia, ela não vem, às vezes, dos confeiteiros, ela não vem, às vezes, quem está no meio, mas vem do cliente. Então, a nossa sociedade ainda pensa isso. Pensa que É o aquela coisa confeiteiro... anulada, né? Exato, e a É gente igual o está aqui para racismo provar que não isso. existe. Igual É igual o racismo que não racismo que o existe. povo fala que não existe e tá a todo momento gritando na nossa cara. É Exatamente. Então, eu sinistro. acho que eu defendo muito essa tese. Tenho 2 faculdades, tenho mesmo, e vou falar para todo mundo, mas a confeitaria chama a atenção, é maravilhosa e tem que estudar mesmo. Tem que estudar, tem que fazer. E vamos seguir nossa entrevista e parar com esse negócio, esse momento de revolta aqui, porque live é para... Olha, não, um Deixa eu te pouco perguntar uma tranquilo coisa. aqui, ó. O Você está Adai falou que quando nervoso. ela começou, ó, eu sinto que hoje somos bem mais bem vistos, sim. Quando eu comecei, a gente ela sofreu muito preconceito. E acontece mesmo. É Sim, igual que uma coisa que eu percebi um dia, o Maragna, sabe quem é o Gustavo Maragna? Que é chefe, ele foi chefe no restaurante do Senado, do sim, Senac sim, do sim, sim, Senado. sim, 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 E sim, aí, ele, quando começou aquela glamorização do chefe de cozinha, que aconteceu depois que veio o MasterChef e companhia, sim, sim, sim. Agora, deixa eu falar, pode falar, desculpa, eu ele te tirou entendo. uma foto de uma pia, assim, ó, Cheio de louco. imensa de luz. Tirou uma foto e falou assim, eu queria entender aonde está o glamour aqui. Aonde o glamour, gente, é isso aqui. E eu achei incrível a postagem dele, porque tem muito estudo, tem muita dedicação, Sim, tem muito trabalho, tem tudo isso, e também pode ter um prato lindo e gostoso para você comer, sabe? exato. E as pessoas glamorizam de um jeito como se, não, mas aquele chefe ganha milhões. Mentira, gente. Eu Assim, ele sei. não ganha mal, paupérrimo, mas ele não ganha também Sim, milhões. sim, Sabe? sim, Claro que, sim, vamos, se a gente for falar do Bocuse, não tem como a gente dizer que não ganhou milhões, né? Mas, sim, 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 sim. né, são situações diferentes. Mas, assim, é muito puxado, assim, a coisa do romantizar, de florir, assim, sabe? De colocar Sim. uma visão, às vezes, que as pessoas têm Mas, por de exemplo, lá como jornal, não é como é a realidade. mas assim, eu acho que é válido, porque cada um pode pensar da maneira que quiser. Pense da maneira que quiser. Claro, Né? Eu acho assim, sem igual, dúvida. por exemplo, jornalista, você me vê na televisão com um terno bem vestido, você fala, gente, isso aí vive nas lojas de marca, E nem isso aí rico, rico, vive. É rico, pode rico, mas alguém rico. imagina que eu estava na porta da Polícia Federal esperando o preso sair debaixo de um sol, lascado com um sol na cabeça, de terno, Eu vestido. até imagino, porque eu fico pensando, gente, essa pessoa não tem uma sombra nessa delegacia, não tem um pé de árvore. Então, assim, igual Mas, confeiteiro. mas não é Confeiteiro todo mundo você que enxerga isso. mas aí, então, ninguém enxerga isso. Agora, confeiteiro, a pessoa vê a Márcia ali botando os Red Velvet da vida dela, a geladeira cheia, vendendo, aí fala assim, Márcia pode rir, aquilo ali, ela... Gente, ainda mais confeiteiro. Já viu o confeiteiro quando faz vídeo com o bolo rodando? Aí faz o vídeo do bolo rodando, olha que lindo e tal. A pessoa imagina só aquilo. Sabe o que que eu imagino? Eu imagino, quando eu vejo o bolo rodando, e eu imagino assim, caramba, tem 2 FGTS para pagar, INSS, a contabilidade que deve estar cobrando documento que não mandou, o leite condensado que está R$ 6 agora, que ferrou, porque está marcado com arroz, fazer brigadeiro de arroz eu acho que vai sair mais barato, entendeu? Então eu já imagino isso. Então não tem Eu também, só imagino, eu também fico olhando. Quando eu vejo um bolo, eu tenho uma aluna, a Sandra, ela faz uns bolos incríveis e lindíssimos, assim. São obras-primas, é muito bonito o trabalho dela. E aí, quando eu vejo, e eu sei que ela sofre, ela tem uma ansiedade, ela sofre para fazer o bolo. E aí, quando eu vejo, toda vez que eu vejo lindo o trabalho, eu penso, gente, será quanto tempo que ela sofreu? Aí, às vezes, eu ligo para ela, nossa, ficou lindo. Ela, ai, Juju, mas eu sofri tanto. Sabe? E ela Juliana, faz deixa eu te flores e perguntar uma as frutas coisa. bem Você realistas, é muito você já legal. fez algum bolo que e deu ruim? Chegou na hora do cliente, ferrou. O bolo desmoronou, o bolo desandou, a massa, sei lá o que já aconteceu. Saiu um rato dentro do... Não, rato não. Mas aconteceu alguma coisa. Hum.
E aí, O que já que fez alguma faz? coisa? Você já fez? Você já fez? Já aconteceu alguma coisa com Já você? teve uma vez que eu fui levar um bolo para Águas Claras e a parte de cima do bolo simplesmente caiu. Eu tive que voltar, eu tinha massa batida, remontei o bolo e levei. Cheguei igual o Bud, no meio da festa. Oi, gente, cheguei com o bolo. Desculpa o atraso. Com a cara mais de pau do mundo, mas tem que ser. Muito Ó, bom. a, Deixa eu te a, falar, a até que Andrea eu sei perguntou tua, uma tá? coisa legal aqui. Ó. Eu Ah, gostaria de saber a sua opinião para quem gourmetiza doces tradicionais. Exemplo, canjica brulee. Ela disse que ela acha legal a inovação. André, eu também acho incrível a inovação. Mas eu acho que a pessoa também tem que partir de uma base. Então, assim, é super legal você pegar uma ideia louca e criar uma coisa em cima. Eu acho super legal. Mas eu acho muito importante ter uma base para você construir essa ideia nova. É mas numa isso, assim, boa, o produto é seu, você vende do jeito que ele quiser, entendeu? Eu sou favorável a gourmetiza, entendeu? Você pega o Mas isso eu brulê estou falando, e a tá. inovação ela é Sim, bem-vinda. sim, Porque se sim. a gente for parar para pensar, todo produto que a gente faz é efêmero, gente. No fim, Sim. tudo vira bosta. Então, mas não é. Então, assim, tem muita gente que sofre por uma Esculachada coisa assim, Guilherme. perfeita. Outro dia, Não, assim, eu estava vendo a live. rapidinho, mas as pessoas criticam esse negócio de gourmet. A gente, cada um faz o que quiser. É gourmet, é porque é especial. Às vezes é uma forminha boa, entendeu? Eu defendo o gourmet. Eu acho que é melhor comer um creme maçaricado de baunilha do que sem nada, só com açúcar. Não, sim, mas eu acho, assim, o que eu estou falando é, a gente tem que partir de uma base, claro. Sim, Quando eu digo que no fim tudo vira bosta, é no sentido de é melhor o feito do do que que o o perfeito. sofrido. Assim, porque às vezes a pessoa procura uma perfeição, gente, que ela só vai atingir fazendo e errando. E às vezes ela quer essa Exato. perfeição na primeira vez que ela for fazer. Então, assim, vamos inovar, sim, mas vamos também. Assim, a gente tem que olhar. Igual, eu olho para o meu primeiro bolo. Eu vi outro dia, pessoal, a gente estava com essa conversa num grupo outro dia. Ah, eu olho os meus primeiros bolos, eu vejo, meu Deus, era pavoroso. Não, eu não olho assim. Sabe por que eu não olho assim? Porque a gente tem que praticar uma certa gentileza fazer com a gente mesmo. Aquela Exato. pessoa que fez aquele bolo, ela já não existe mais. Ela Exato. fez o melhor Exato. que ela podia naquele momento com o que ela Naquela sabia. circunstância. Exatamente. Isso é legal. Exatamente. Então, Isso é assim, legal. olhar para o passado, a gente tem que olhar com uma certa gentileza, quanto a gente mesmo. Não Exato. é só se exigir. E assim, e quando eu digo isso, eu não estou falando assim, ai, como vai virar bosta, pode fazer de qualquer jeito. Não, não é isso. Você Eu tem sei que do que você fazer e entregar o seu melhor serviço todas as vezes, dentro do que você sabe. Mas às vezes a gente é limitado. A gente entende que o conhecimento vai te aprimorando o conhecimento. Não tem Essa, jeito. esse teu ditado é novo, porque eu tinha uma funcionária que ela falava assim: por que você fez desse jeito? A cliente pediu de um jeito, o bolo é rústico. Aí eu falei: rústico? Como assim? Aí a cliente um dia devolveu, eu falei: não quero isso aqui não. Depois você vai arrumar esse seu rústico aí agora, porque tá uma porcaria. Agora deixa eu te Tem perguntar o uma coisa: rústico que sabe ser bonito, e tem o grosseiro. o rústico que é uma porcaria Eu já mesmo. vi uma pessoa assim que era dono de negócio e ele falava que era rústico. Ele pegava as frutas vermelhas assim no naked, deixa eu chegar um pouquinho para trás. Ele pegava as frutas assim, e jogava em cima do bolo. E falava isso que é o rústico e era pavoroso de feio, era horrível, era tremendamente horrível. Só Aí tomando madura ia cair tudo. sério! E aí, tipo, nada ficava no lugar, era horrível. Era muito feio. E ele achava, não, mas é o rústico. Eu, não, meu filho, isso não é rústico, isso é Feio, pavoroso. é Tem uma diferença. pavoroso, é coisa do cão. Não tem como. Mas a gente tem que saber entender que, às vezes, você colocar 3 mirtilozinhos e 3 morangos de um lado do outro vai te dar um resultado lindo. Isso Do é que uma você receita de encher a mão festa. de fruta e jogar assim. Muito bom. Esse rústico é maravilhoso. Deixa eu te falar, uma vez a gente estava fazendo um bolo que foi do mesmo jeito. Aquilo que você falou é verdade. Eu tenho que ser complacente com você, né? Calma, você não foi tão bom, não foi tão ruim, Gentil com né? você mesmo, cara. Só Senão pega as você fotos e sofre. joga fora para você não surtar, brincadeira. Mas assim, aí a gente fez um bolo que a minha funcionária falou assim: Alessandro, porque eu sempre trabalhei com ajudante, porque era eu que atendia o telefone e precisava de alguém, tá? Eu tô falando de funcionário assim, não é para me gabar, não, mas é porque tinha gente para poder me ajudar, porque senão não dava conta. Enfim, ela pegou o bolo,
fez o chantilly, as rosetas ficaram perfeitas, com um bando de furo, uma rosa pela metade, a outra sem ponta. E foi isso, era lindo o bolo. Botou na prateleira. Eu falei, minha filha, como é que você bota na prateleira a geladeira? Enfim, mas nem eu sabia. E aí a mulher veio pegar o bolo, e aí era em Águas Claras, no nosso ateliê. A menininha foi levando, ela levou, aí botou no colo da filha no carro. Juliano, o bolo só fez assim, ó, o mar vermelho, sabe? Quando Moisés bota o Uau. cajado e puf, abriu assim. Aí a menina, meu Deus, mãe, não é minha culpa, eu não fiz assim. A mulher voltou desesperada e a gente fez em uma tarde, ou seja, até então a gente achava que o bolo tinha que ser feito de um dia para o outro. A gente fez em uma tarde e chegamos igual o Bud também na festa, celebrando o chá revelação, que era o bolo chá revelação, deixar para revelar por último, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou desse momento que você levou o bolo e tal. Beleza, chegamos no ponto onde você é o the best aqui de Brasília, né? O number one, não sei o quê. Você joga o chocolate pra cima, ele já cai igual um bombom pintado, com cacau, não sei das quantas. Foi o pessoal que falou aí, eu só você joga o bombom e tal. Quero, Juliana, entrar na confeitaria para mexer com chocolate. Beleza. E aí, o que Oi, que eu faço? Rê. Ó, a Renata estava viajando, ela chegou de viajar agora. Beijo, Rê. Ela é confeiteira, ela também faz parte do blog do grupo Barrica Levou. Sigam ela, gente, ó, Renata Carezia aí, ó. Ela é Legal. linda. Ela é uma Legal. comédia, a pessoa. É... Responda a Qual minha foi a pergunta pergunta. dele? Pois é, agora você vai perguntar para a Rê, brincadeira. Quero começar na confeitaria na área de chocolate. O que eu preciso fazer? Primeira coisa é comprar uma cobertura, provar e ver que não é bom. Faz parte do processo de conhecer o que tem no mercado, né? Mas, assim, inicialmente, partir do princípio e respeitar o ingrediente, sempre. Legal, legal. Entender que o chocolate não é um brinquedo, ele é quase um bicho vivo. Portanto, ele merece atenção e respeito. Segundo grande fator, assim, todo mundo, gente, antigamente, que fazia aquela têmpera no lápis, etc., é porque as pessoas não tinham acesso a termômetros com facilidade. Hoje em dia, então assim, eu quero começar a trabalhar com chocolate. Primeiro investimento na sua vida vai ser um termômetro ou desse ou desse. O de espeto ou a laser, né? Sim. E Vale lembrar que o a laser é bastante R$ 200, paciência. né? São R$ 200, né? Um fator interno que precisa para trabalhar com chocolate é paciência, tá? Paciência, paciência. Muita. A outra coisa que eu gosto de indicar é um micro-ondas, porque de verdade o tempo do banho-maria é complexo. É outro time, é outro. E assim, a atenção que você vai ter que ter com a água é diferente. Então, um micro-ondas, bols de plástico, o termômetro, e aí prestar atenção nas aulas que você vai arrepiar e aprender direitinho. Que a cristalização, ela realmente ela é bem metódica. Andréia, sim, o ar-condicionado, ele já é para um segundo momento. Assim, depois que você já está com uma produçãozinha bacana de bombom e companhia, aí a gente passa para pensar no ar. Porque existe um momento que limita, que você não vai conseguir mais produzir muito se você realmente não tiver uma condição climática para isso. Então, por enquanto, inicialmente, quero começar com chocolate hoje. Um termômetro, 1 quilo de chocolate, forminha baratinha da BWB, bol BWB e a rocha. E muita paciência, porque é um produto que ele exige paciência. Juliano, em qual momento na confeitaria, eu sei que hoje você é professor, você atua fazendo encomenda e tal, mas em qual momento na confeitaria, por esses teus anos de experiência, eu devo abrir uma loja? Eu devo botar a cara no mercado? Enfim, em qual momento? Vamos lá. Vai variar muito de perfil para perfil, porque, desculpa, não é todo mundo que vai querer ser dono de loja. É isso. Vão ter pessoas que vão gostar de fazer só o pequeno, porque ela tem maior controle da produção, que ela não vai ter um funcionário que vai estar se metendo demais. Então, assim, vai muito do perfil da pessoa. Igual eu já te falei, eu tenho, de profissão já tenho 15 anos. Eu tenho 30 e comecei com 15, então tenho 15 anos de profissão.
Do curso profissionalizante, ano que vem vamos fazer 10 anos. Então, este período, por enquanto, assim, eu, por exemplo, não tive interesse em ter uma loja ainda. Então, assim, vai muito de perfil para perfil. Tem gente que já tem um perfil mais empreendedor, que é o produto na vitrine, já vendendo para girar aquele lucro. Então, vai variar muito de perfil para perfil, de pessoa para pessoa. Mas eu imagino que depois de uns 3 anos, pelo menos, assim, que ela tenha noção do que está fazendo, já tem um mix interessante de técnicas e procurando um investimento, que eu acho assim, a parte burocrática que envolve, a parte burocrática e a parte financeira é o que pega o pobre empreendedor, sabe? Porque às vezes ele Agora até sim, tem vontade. sim. No, Agora no, é interessante que eu fazer digo o. pobre não é no sentido de falta de grana mesmo, sabe? Eu vou, Sabe? eu Às vou, eu vezes vou é um um pouco. fator que limita a pessoa. Às vezes Né, ela tem vontade, ela tem garra, mas às vezes integrar. ela tem um fator ali. Aí a galera vai ter que vai ter que procurar um banco, fazer um financiamento, que é essa outra parte que é muito mais complexa, mas é o desenho de uma empresa, né? O Sim. redondo é o que vai formulando a empresa ali. É legal fazer o Empretec também, né? É um curso muito bom que o Sebrae proporciona. É Sim, o maravilhoso. Eu Empretec é fiz. Eu, sinceramente, eu achei que ia sair de lá dizendo assim, eu não quero empreender, porque empreender, ser confeiteiro é uma coisa e ser empreendedor é outra, né, Juliano? diferentes. São bem diferentes. Igual, eu conheço profissionais maravilhosos de padaria, padeiros e confeiteiros incríveis. Mas você olha para o indivíduo te olha. E assim, ele quer ser só um empregado mesmo, ele só quer ganhar aquele dinheiro dele para produzir o que ele produzia ali e acabou. Ele não quer ter a responsabilidade com o FGTS, blá, 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 aquela parte toda. E aí, essa parte, não é todo mundo que vai ter esse perfil empreendedor a este ponto. É um fato. Não é todo mundo que vai ter um perfil para tudo, infelizmente. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, ainda voltando na questão do chocolate, que envolve a têmpera, né, do chocolate, que todo mundo tem essa dúvida. Sim, Você vai para esses sim. programas aí, o povo morre de medo de temperar, como de fazer macarrão, né? Que eu acho um absurdo, cara. Se você se propõe aquilo, não tem que ter medo, sabe? Joga Sim, cinco mas pacotes olha de só, chocolate embora e vai testar. observe que em todos os programas, a confeitaria ela vai ser um Sim, eliminatório sim, por dois grandes fatores: medo e por falta de experiência naquilo, porque a pessoa sim, não se atreveu a fazer antes. sim. Então, eu fico louco vendo quando tem tipo, sério, eu converso com as pessoas, não, minha filha, não é assim, a água tá do seu lado, vai cair nesse chocolate. Eu fico louco. Eu Você falo tá para a televisão, doido? ora, você não está entendendo o quanto que eu sofro. Minha mãe chora de rir de mim, e ela também ri. Porque não tem como, a gente fica. Gente, é tão mais simples às vezes, e as pessoas caçam uma complicação Exato, absurda, e é exato, exato. difícil. Exato. Falta, é assim, é isso que eu ia te perguntar. O que que as pessoas mais erram quando o assunto é chocolate, é têmpera do chocolate? Qual é o erro mais comum? Primeiro é falta de atenção. Assim, na minha vivência, eu acho que primeiro é falta de atenção mesmo. Que às vezes as pessoas não percebem assim, que assim, o que falta, na verdade, a grande maioria é entender o processo. Porque quando você entende o processo, que é aquilo que a gente passou o dia inteiro eu explicando, quando você Sim, entende o porquê você tem que fazer aquilo, tudo muda. Porque sim, a gente tinha o hábito de ter aulas a respeito dessas coisas assim. Olha, você tem que fazer isso e isso e isso. E pronto. Ninguém te dizia para quê. sim, E aí você fazia isso e às vezes não dava. Mas eu fiz tudo certinho. Então, assim, um detalhe, sabe, não cheguei em 27 graus, cheguei em outra temperatura. Então, assim, são detalhes. Então, assim, o chocolate especificamente, ele é metódico, sim. Ele tem regras a ser seguidas, sim, porque é o que faz ele funcionar. Por isso que eu digo que é quase um bicho vivo, porque as pessoas geram um medo. E, assim, eu digo isso com a consciência de não é para ter medo, é para você saber o que você vai fazer com ele. Para você, pera, eu estou aqui, por que eu indico o termômetro? Porque ele é um mapa para você encontrar os cristais ali da cristalização. Então,
eu vou pisar um passo à frente, mas sabendo onde eu estou pisando. Eu não vou aleatoriamente, entendeu? Não Não é vou só botar na isso e isso. boca e de repente, nossa, eu não sei se tá... Eu nunca decorei isso aí, porque eu falava assim, ué, gente, sempre que eu pego tá frio. Agora deixa eu te Então, tem perguntar um uma detalhe que é coisa. muito louco sobre o Rapidinho, chocolate, deixa eu assim, tirar uma dúvida sua. Nós temos sim, vários métodos de fazer a têmpera, né? Tem a tablagem por adição, tem a Divino Céu, Divino Pai Eterno, enfim. Muita gente já não diz que começa a fazer essas técnicas, não dá certo, já recorre a Deus. E aí os ovos desmonta tudo. Agora deixa eu te perguntar, teve uma técnica nova que você até me tirou essa dúvida, que tem gente que, na verdade, pede para não derreter o chocolate, ou melhor, derreter até no máximo 34. Eu não vou falar das outras técnicas, que você explica no seu curso, que você dá 31. bem de forma detalhada. Até 31. Não, eu fiquei sabendo que é 34, o que eu li é 34. Não é 31. não? 31? Vamos lá. Então vamos embora. Diz que você tem que Deixa derreter eu o chocolate explicar. até 31. Assim, é que o pessoal ultimamente tem falado, outro dia até saiu no da Chocolate Academy, Uma se eu não estou temperagem enganado, preguiçosa. essa técnica falando sobre, eles chamaram de temperagem por micro-ondas até, que você vai derreter o chocolate até 31, para você não desfazer o cristal estável que está em 34. Qual Ah, é o sim. grande risco? Mesmo. Sim, aí assim, vão existir alguns fatores determinantes para esta técnica, que é o quê? Você mora num país tropical? Interrogação. Você mora num país tropical? Ô, minha linda. Se mora, então, amor, vamos aprender as outras técnicas. Porque o que que rola? Não é Sim, assim. é sério, porque o que acontece? Quando você não descristaliza para recristalizar, você não sabe muito bem como vai ficar o formato dos cristais ali. Então, pode ser que aconteça normalmente, mas ele não vai ser um chocolate tão resistente ao calor quanto um que você fez a têmpera clássica. Então, é assim, pode acontecer de dar certo? Pode, mas eu prefiro, é aquela coisa. Por que eu uso o termômetro? Para eu saber onde eu piso. Então, eu sabendo fazer o processo inteiro, eu vou ter um produto que vai ter uma garantia, entre aspas, porque num clima que a gente está fazendo 40 graus, as minhas manteigas coloridas hoje estavam todas líquidas. Ou seja, por mais que um chocolate a gente esteja bem cristalizado, se você passar de 30 graus, ele vai ser líquido, ele vai ser mole, ele vai ser macio. Então, é muito importante entender isso. O clima vai determinar muito sobre a textura do E outra, chocolate e essa cristalização dele. o que ficou na minha aula, quando a gente conversou, foi justamente aquilo que você falou, a gente não sabe o transporte, né? Como o chocolate chegou até a gôndola do mercado. Então, teoricamente, você Claro, não está tudo lidando com isso vai chocolate puro, contar. né? Um chocolate puro, assim, no sentido de neutro, né? Prontinho ali para você só, 31. Deixa eu te perguntar, você já Tudo fez vai alguma contar. época, você não fez alguma Páscoa que ferrou tudo, não deu certo a tempo, né? Não, graças a meu bom Deus, nunca rolou. Assim, Nunca. uma cagada desse tamanho, não, nunca, não. Quando é chocolate, é igual eu tô te falando, a gente se especializa em algumas Mas coisas você porque treinou a muito? gente Você sabe treinou que muito até chegar hoje, onde você mais, tá? são Você mais treinou complexas bastante. do que algumas coisas. Hã? Você treinou bastante para chegar onde você está também, né? Eu Claro, a não gente tem que conheço, fazer todo dia. Não da tem noite jeito. pro dia Ou, você a minha professora está falando que está emocionada hoje, gente, mas tá ela é. emocionada? Aí, a Cláudia, ela está mandando. A Cláudia Colassante falou um negócio aqui. Ju, vamos fazer bombons de morango e de uva num potinho de plástico. Cláudia, eu vou te Cláudio, não matar. faz isso, ele tá bravo. Não, é porque o que aconteceu? Eu tô com uma coisa encafifada na minha cabeça. As pessoas estão pegando uma vasilha da Galvanotec de plástico e Sim. estão colocando morango e uva embaixo e enchendo de brigadeiro em cima e chamando de bombom. Profissionalmente falando, nunca será um bombom. Não, mas é porque a Bombom, o pessoa tá que dando é um nome, bombom? Juliana, é para vender, é para vender. Meu amor, mas chama de arroz com feijão, mas não me chama de bombom. Ô lindo, fazer igual a minha avó. Ô lindo, mas é para vender, deixa o povo vender, ser Meu feliz. amor, mas olha, Você tá deixa eu te contar um romantizando o segredo. bombom. Isso aí é um Esse bombom tipo de desconstruído. sobremesa, Isso é um esse bombom tipo de sobremesa desconstruído. existe há muito tempo. Isso é Esse um tipo de bombom sobremesa existe há... desconstruído. Para com isso. Isso é um bombom desconstruído. Você tá ficando Não, velho mas já. olha só. Vamos lá, você como jornalista.
Você, para fazer uma matéria, você tem que ter uma pauta, tem que ter um assunto, vai atrás da investigação, blá, 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 blá. Se eu falar que o que você está fazendo é nada, é tipo o que está rolando, entendeu? Então, assim, não vamos chamar de bombom o que não é bombom, ok? O que é um bombom? É um invólucro crocante de chocolate com casquinha brilhante ou nem fosca, serve. mas ele tem que ser crocante. Assim, o chocolate de fora tem que estar pré-cristalizado. E aí, o que rola? O que rola? As pessoas estão chamando de... E assim, o que acontece? Bombom é bombom, é isso que eu estou falando. Um invólucro de chocolate que dentro tem um recheio. Ou pode ser crocante também. Todo crocante. Beleza, isso é um bombom. Primeiro a gente sabe o que é bombom. Aí, o que acontece? Alessandro, vamos lá a um detalhe importante. Se eu começar a chamar arroz de feijão, e aí eu começo a ver outras pessoas falando assim, olha, é errado chamar arroz de feijão. Aí você chega num lugar, tá chamando arroz de feijão. Se a gente que determina o nome para o produto, como que a gente vai reclamar? Então, assim, se partir errado do lugar que produz, como que eu conserto depois o hábito do cliente que está fazendo cagada? Entendeu? Se você que é o cara, né, que é o profissional, né? Então, vamos lá. O que você acha daquele copo da felicidade que vem com pudim em cima? Tem uma marmitinha, um marmitex de arroz e farinha em cima. Eu acho um pouco over. Eu olho e dá um pico de glicemia. Eu acho over. Mas, assim, tem pessoas que enxergam aquilo como um objeto de desejo. E ok, tudo certo. Se você está fazendo, está tendo sucesso, boa sorte, continue assim. Eu não enxergo como um produto muito atraente, mas são pessoas e pessoas. Eu entendo que a gordice extrema existe. Existe pessoa que vai ver e vai ficar, meu Deus, já pensou ter um pudim, tem 500 camadas, eu quero todas. Eu entendo que vai acontecer. É igual, por exemplo, eu não sou muito fã de bolo que vomita, aquele bolo que você abre e faz... Eu não gosto muito, eu não acho um produto lindo. É legal, eu acho. Mas é uma coisa de pessoa. Eu, pessoalmente, não sou fã. Juliana, você está muito refinado, andando demais com esse chocolate belga e esquecendo um pouco dos brasileiros. Não é uma questão de refinamento só. É porque, assim, eu acho o bolo que vomita um pouco over mesmo. Assim, eu fico pensando na lambança que ele faz na mesa toda vez, sabe? Nunca, ele vai numa tampinha protegida. Para com isso, falar de bolo que vomita. Aí é nojento mesmo. Já vi várias vezes ele fazendo uma zona na mesa, Alexandre. Outra coisa uma coisa que eu comi esses dias, o tal do copo da felicidade, só que botaram o suspiro embaixo e o morango em cima, e eu doido para pegar o suspiro, aí a água desceu, virou aquele trem, e eu paguei 19 reais. Ficou uma delícia o suspiro, aquela mochiba. Suspiro, ficou doce, velho, tudo doce. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você tá... Olha, não fala mal do bombom, não, tem muita gente vendendo bombom. Qual é a próxima tendência? Agora deixa eu só fechar essa história do bombom, essa polêmica. O que acontece? Não é um bombom. Ponto. Vai. Ponto. Final. Não é bombom. Aquela sobremesa existe há muitos anos. Calma aí que a gente quer te ver. Ah, entendi. Não é o bolo. É porque tua internet tá ruim, Juliana. Melhorou ou não melhorou? Não, você ainda está embaçado. Tá como aquele agente bota nas matérias que não quer se identificar? É isso, eu não quero me identificar. Calma, que tá vindo. Não, calma. Tá ruim. Vai para outro lugar da casa. Melhorou ou não? Não. Eu não quero ser identificado porque eu tô falando assuntos polêmicos. Ah, meu Deus, o nariz tá coçando. Não, beleza, vai falando. Agora sim, deixa eu te perguntar, é só uma correção. É o bolo tsunami, né? Não é o bolo vulcão, não, né? O tsunami. Meleca, beleza. Não, todos eles, até todos os que cospem, eu não sou muito fã. Calma aí, faltam 24 minutos, eu vou salvar essa live e a gente volta só para terminar e concluir e responder as perguntas. 18, 17, 16... Ó, você voltou agora no final. Até já. Até já, vamos embora. 10, 9... Calma aí, Júlio. É porque o Instagram dá um número aqui.
Gente, eu gosto do bolo de bombom, viu?